necessidade de, junto à família, já estar bem estabelecido todo esse processo final. E aí, quando nós conseguimos pensar em tudo isso, vieram as reflexões tão importantes que foram sedimentando a importância do cuidado paliativo, né? Então, as reflexões, quanto a nós, profissionais, né, quais são os valores éticos que nós temos dentro da nossa profissão? Sobre o tratamento de mau prognóstico, qual é a condução, né, Ivete? Eu sempre lembro. Qual é o processo, mesmo diante de uma doença de mau prognóstico? Fortalecer a terapêutica para amenizar a dor, né, Silvia? O que nós vamos fazer? Era portocate, e eram punções, mas e a dor? Então, às vezes, a gente percebia que não se pensava nisso. Não, mas ela está como analgesia para todos esses procedimentos. Então, o aprendizado, né? Para a gente ter sempre, mesmo com o intensivista, um olhar diferente, tanto o procedimento, mas qual analgesia você fez para ela? E se você me permite, o neuroblastoma 4 é uma das dores, uma das piores dores, para a gente conseguir dar conta. Não é verdade? E você chegar ao equilíbrio é o ideal. Exato. Mas você está pensando num equilíbrio de dor crônica, Exato. aspas, não da dor do procedimento. Exatamente. E quando o procedimento ocorre, como que você vai fazer a analgesia pontual? Exatamente. Veja que olhar, né, Silvia? Quando a intensivista tinha esse link conosco e ela tinha essa ideia, o que eu vou fazer no procedimento? Muito importante. Então foi outro aprendizado. Evitar-se medicamentos, procedimentos fúteis, né? Às vezes a gente fala, mas isso, qual a necessidade disso? Vamos pensar, ela já fez ontem um procedimento, ficou no centro cirúrgico o dia inteiro, hoje qual a necessidade? Podemos deixá-la descansar um pouquinho hoje? Será que é possível? Quando o intensivista nos abre, né, essa discussão, né, Silvia? Podemos ter, porque às vezes vamos naquela ânsia e é um procedimento atrás do outro, ficamos todos os dias no centro cirúrgico, ou na ressonância, ou alguma área do hospital. E outra coisa, sempre respeitando as vontades, sempre respeitando os canais de comunicação que são solicitados e eles que nos fortalecem, né? Às vezes era aquele canal que nos dava o sustento do dia. A partir dessas reflexões chegamos à conclusão que ela me trouxe da importância de trabalhar os profissionais de saúde, né? Quando ela visualizava e ela mesmo via que naquele profissional, hoje o plantão, eu não vou conseguir nada. Então, como nós temos que nos ajudar, e não é por ofensa, Thais, a ninguém, é porque todos nós temos um pouco de dificuldade e resistência, às vezes, em mudar o nosso olhar, né? Então, temos que nos ajudar a olhar paliativo. E desde o diagnóstico, você vê que desde o diagnóstico até o óbito, um tempo muito rápido. Fez o diagnóstico, ela já é uma criança que precisa ser olhada, um paciente que precisa ser visto de outro modo. E sempre respeitando psiquicamente, emocionalmente, fisicamente, dando sempre abertura à comunicação. Sempre o aprendizado que ela nos trouxe, que a evolução com certeza será sempre melhor, com uma equipe muito bem alinhada. Então, a importância da equipe, sabe? A gente às vezes não dá a paciência de ver o colega e trazê-lo junto. A gente tem que ter essa paciência. Se você visualizou que aquele colega, ele tem esse ponto, se esforce para trazê-lo junto. Porque, com certeza, o tratamento, a evolução será diferente. E essa programação, essas conversas da equipe, sempre abertas com o paciente, e vamos conversar sobre o que fazer lá na frente. Como será? Como será o final disso? E até hoje a gente consegue ter um segmento de luto. Então, o momento final, só para vocês compartilharem comigo, foi muito emocionante, ao mesmo tempo intenso e eu digo gratificante, porque
nós combinamos dela ficar conosco na enfermaria. Eu recebi às 11 horas da noite a mensagem da enfermeira, esta Susan, que eu tenho até um áudio da mãezinha com ela, e ela fala: doutora, ela chegou, está aqui conosco, olha, vamos programar tudo aquilo que nós combinamos. Então, quando eu cheguei umas 5h30, 6 horas, fui mais cedo para o hospital. Ela estava me esperando assim na abertura da enfermaria, a enfermeira, e ela falou: doutora, ela acabou de falecer. E fique tranquila que foi exatamente como nós tínhamos combinado. Os pais em oração dentro do quarto, um ambiente muito sereno, e correu tudo de uma maneira muito tranquila. E nós nos abraçamos naquele momento, numa satisfação pessoal, numa satisfação espiritual muito grande, por ter realmente conseguido, né, Ivete, fazer um processo com uma leveza, mesmo numa situação tão grave. E aqui então, essa foi a minha grande conclusão que eu tive com a Laura: a gratidão. A palavra foi essa. A gratidão à Laura, por quê, Silvia? Se não fosse a Laura, eu acho que eu nunca teria visualizado a importância do paliar, a importância de você ter calma, humildade e estar diante de situações difíceis e não se considerar o Deus Todo-Poderoso. Porém, juntos nós podemos alinhar um caminho suave, um caminho de tranquilidade, onde nós não focamos na doença, não focamos na dor. Mas olha, você está com um óculos tão bonito hoje. Ela era capaz disso. Adorei o seu casaco, tia, mas que cor linda que ele tem. E ela conseguia desfocar. Isso ela me ensinou muito, que diante até das minhas dificuldades, dos meus problemas, eu fui aprendendo a desfocar. Foque no outro, veja o outro, agradeça ao outro pelo que ele está fazendo por você. Isso vai ser uma parte grande do seu tratamento. Então isso ela me ensinou, que ela se tratava dessa forma. Ela conseguia jogar para o outro uma preocupação e ela diminuía o seu sofrimento. Então, olha, muito obrigada. Eu vou passar, porque a Eliette, a mãezinha, Ivete, que a gente sempre se comunica, ela ficou tão emocionada que eu ia apresentar o caso da Laura, porque eu pedi essa permissão, que ela mandou um áudio para a enfermeira, só falando umas palavrinhas da Laura, que eu vou passar para vocês. E ela fala até com uma voz de choro. Então, você vê a importância até dessa continuidade, que em 2 anos a gente consegue ainda se falar. E ela é uma mulher também que cresceu muito com a Laura, e realmente a família dela toda mudou e aprendeu muito. E hoje nós somos todos gratos. E eu trouxe só essa frase, né? Quando eu penso em desistir, me lembro de vocês que me fizeram aguentar até agora. Essa é a importância da equipe junto, né? A equipe que traz isso para o paciente. Eu estou assim, mas não vou desistir hoje. Eu gostei tanto do seu casaco. Tia, vem cá. E ela tinha um elefante rosa, né? E às vezes eu chegava para passar no quarto, ela estava abraçada com o elefante rosa. Ela tinha até um nome, agora esqueci. Aí ela falava: tia, você quer abraçar meu elefante? Eu quero. Aí a gente pegava. Era época sem pandemia, né? A gente aproveitava e se abraçava. Então, eu queria agradecer vocês por eu ter dividido essa oportunidade que vocês me deram, Silvia, Ivete, a Rita. Foi a oportunidade única na minha vida. De tudo que eu já passei, foi me abrindo porta sempre, mas ela representou para mim a importância do que vocês fazem. Então, o que vocês fazem, o que eu vivo com vocês, sempre me fortalece o que ela tentou me ensinar. E eu, na minha humildade tão ignorante, né, e ela já tão evoluída, eu tentei pegar alguma coisinha do que ela pôde me ensinar. Então, atrás dela tem uma mãe e um pai, né? Um pai. Que são especiais, porque na realidade ela nasceu, mas ela foi moldada pelo meio. Com certeza. E um meio especial, né? Eu acho que ela é a protagonista, né? Eu sempre falo, o paciente é o protagonista da própria história.
Mas os coadjuvantes são muito importantes e a família, ela é fundamental. Isso que você está falando, a gente viveu essa semana, não sei se a Michele está aí, ô amigo, que foi com a Fernanda. Às vezes tem umas coisas, a Fernanda é a mãe da Alice, a Alice faleceu essa semana. Ah, é? É. Tô de férias, né? Em paz, né? Ela tem uma história bem complexa e